Fala galera, eu sou Bela Ramalho, militante lésbica do Coletivo Bio. Eu sou Camila Mendonça, militante lésbica do GT Gênero e Diversidade. E essa é mais uma edição do J Beauty, o seu jornal LGBT. Se você nos vê toda quarta-feira na TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão, reveja essas e outras edições no nosso canal do youtube.com/coletivobio. E se você nos vê no youtube.com/coletivobio, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Isso mesmo. Nessa edição teremos mais um Vitrolando com dica de som muito bacana para você conferir, um cadinho do que rolou no evento do aniversário do GT Gênero e Diversidade do Vale do Aço e o Coletivo Bio. Notícias do seu interesse e ainda responderemos perguntas que foram enviadas ao Twitter do Coletivo Bio. Então, vamos começar então, né? Bom. Uma das funções do nosso jornal é trazer informações relevantes sobre LGBT ou questões que nos interessam. Deste modo, o diálogo constante com vocês é o que nos alimenta e nos motiva a seguir. A partir dessa edição, vamos responder as perguntas que você tenha sobre questões LGBT, feminista, política, enfim. Basta enviar a pergunta por mensagem nos vídeos do youtube.com/coletivobio ou no nosso twitter.com/coletivobio. E a gente recebeu 7 perguntas até o fechamento dessa edição. E vamos convidar a nossa companheira de lutas, Fernanda, para respondê-la conosco. Chega aí! Vamos lá, né? A Baby, ela pergunta o que é queer? Então, queer é um termo usado para designar pessoas que não seguem o modelo da heterossexualidade cisnormativo do binarismo de gênero. Esse termo ele surgiu a partir da teoria queer, né? E essa teoria ela recusa a classificação das pessoas em categorias universais como homossexual, ou heterossexual, homem ou mulher, sustentam que essas categorias elas escondem um número enorme de variações culturais, nenhuma das quais seria mais fundamental ou natural do que as outras. É como se tanto as bissexualidades também, né, e todos os outros termos para orientações sexuais, sejam eles poli, pan, enfim, ao se tratar do queer, sem exceção, eles fossem vistos como mais uma orientação, sem que haja uma mais certa ou normal do que as outras. É como se todas devessem ser consideradas anômalas, mesmo não existindo essa de normal versus desviante como é imposto. Por exemplo, o termo homossexual ele seria um desvio para heterossexual, a bissexualidade seria um desvio para monossexualidade, né? Trans um desvio para cis. E aí a ideia no queer Tá de sacanagem. Aí no queer a ideia é que não era para ter isso de normal versus desviante, né? E sim todas serem consideradas iguais nesse sentido, igualmente anômalas. Uma curiosidade é que a Judith Butler, a teórica queer, ela disse que foi uma grande surpresa, né, para ela quando a sua teoria passou a ser considerada uma identidade, quando as pessoas passaram a se afirmar queer, porque queer não deveria ser uma identidade. Uma boa parte da teoria queer foi dirigida justamente contra o policiamento da identidade, mas as coisas acabam tomando vida própria de uma outra forma, né? Outra pergunta é da Manuela Seixas, e ela pergunta por que pansexuais são interessados e qual a diferença deles para as pessoas bissexuais. Então, pan são as pessoas que se sentem atraídas afetiva, romântico, sexualmente, independente do gênero ou por todos os gêneros. A definição de bissexualidade é se sente atraída, afetiva, romântico, sexualmente, por mais de um gênero. É comum termos pessoas que se identificam como pan e também como bissexuais. Nenhuma das duas identidades reforça o binarismo de gênero, é importante dizer, ambas incluem e são assumidas por pessoas trans. E não, gente, por favor, não. Pessoas pans não fazem sexo com animais ou árvores, não é isso. E nem bissexual gosta só de gente cisgênera, por favor. Né? Desde o começo do movimento bi, em todo o mundo sempre tivemos pessoas de identidades não binárias se identificando como bissexual, inclusive, né? Como no Brasil, pessoas travestis. Então, assim, Manuela, a diferença é identitária, depende de com qual termo ou bandeira a pessoa mais se identifica. Na prática não tem tanta diferença, mas é isso. Pan é quem curte pessoas independente do gênero e bi é quem curte mais de um gênero. Bom, a Maria Gastadeira
perguntou por que mulheres bissexuais não podem se chamar de sapatão, sendo que o termo é para quem pega mulher. Ela entende que, no caso, pode sim, só que está rolando a maior rixa sobre isso e algumas pessoas LGBT estão indo para o lado da bifobia. Então, Maria, eu concordo com você, né? Sapatão, quem é lida socialmente como sapatão acaba sendo as mulheres que fogem dessa ideia de heterossexuais, né? São justamente as mulheres que gostam de mulheres. Enfim, eu, por exemplo, sou bissexual, sou militante bissexual e eu não lembro nem a idade que eu tinha, mas eu não tinha nem beijado na boca ainda e o povo já me chamava de sapatão. Eu ainda nem sabia que eu era bissexual, eu já era lida socialmente dessa forma. Ainda hoje sou lida dessa forma. E eu dou esse exemplo pessoal, mas não é uma coisa que se restringe à minha pessoa, né? Na verdade, é muito comum. A leitura social de que se tem das pessoas que são sapatão, ela não é restrita simplesmente às mulheres lésbicas. Bissexuais também somos sapatão, né? O movimento lésbico já fez esse caminho de ressignificar o termo sapatão, que originalmente vinha com uma carga muito pejorativa. E o movimento bissexual, as mulheres bissexuais, a gente tem feito esse caminho também, né? É muito comum, principalmente no movimento bissexual, mulheres bis se identificando enquanto sapatão. Eu acho até que é isso que nos une nesse movimento que se constrói, né, de lésbicas e mulheres bissexuais aqui no Brasil, que é muito comum a gente ter esse recorte dentro do movimento LGBT. O que une a gente é justamente a nossa identidade sapatão. E questionar isso, e principalmente dizer que mulheres bissexuais não podem se dizer sapatão, é uma expressão da bifobia, sim, e a gente tem que mudar isso. Eu concordo com você. A Aisha BR pergunta se assexuais fazem parte da comunidade LGBT+. Então, Aisha, esse mais aí ele é justamente para incluir outras identidades, além de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Nesse mais, com certeza, as sex estão incluídos e incluídas. Pan Santos diz ter dúvidas sobre ser binário ou não binário e pergunta qual que é a diferença. Então, a gente geralmente tem uma lógica muito dualista de tudo, né? A gente pensa, quando pensa na questão de gênero, culturalmente se identifica o feminino versus o masculino, homem versus mulher. Essa é a lógica binária de gênero. A não binariedade, ela seria justamente o confronto a essa lógica dualista dos gêneros. Pessoas não binárias, então, são pessoas que não se encaixam no feminino ou no masculino especificamente, né? Não estão nessa binária homem versus mulher. Podem tanto transitar entre esses dois gêneros, quanto podem sentir algo no meio ou algo fora. Por exemplo, a identidade travesti, para boa parte do movimento, seria uma identidade não binária. É muito comum vocês verem pessoas travestis dizendo eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou travesti, né? Como se fosse uma espécie de terceiro gênero, para falar de uma forma mais simplificada. E a identidade travesti assim seria uma das formas da não binariedade, gênero se expressar, mas obviamente não é a única. Então é isso. Pessoas não binárias são as pessoas que não se identificam nessa binária feminino versus masculino de uma forma muito simplista. A Daiane PS pergunta o que achamos dessas divisões que estão ocorrendo no movimento feminista. Então, a gente tem várias vertentes feministas, né, Daiane? E é importante a gente ter vários olhares sobre essa mesma questão, né? O feminismo, de uma forma muito simplificada, seria essa ideia radical de que mulheres também somos gente. E não tem uma forma única de se falar sobre o feminismo, né? E essas vertentes, elas são importantes porque todas têm lados muito bacanas, uma acaba completando a outra, né? Às vezes é importante a gente segmentar, é importante ter o transfeminismo para falar das especificidades das mulheres trans dentro do feminismo, é importante o feminismo negro, é importante o interseccional, enfim, todas as vertentes feministas acabam que se somando, constroem, agregam muito mais à luta feminista. Essas divisões, na verdade, acabam agregando muito mais valor à luta e eu acho extremamente positivo que a gente tenha essas segmentações, essas diferentes vertentes na construção de um outro mundo possível. A Gabriela Gomes pergunta se pais podem proibir a filha de sair de casa, de ter celular, de ir para casa de parentes, de ter qualquer tipo de comunicação com amigos fora da escola, que buscam e levam
tudo para que ela não veja a namorada e afirma que isso realmente está acontecendo. Então essa é uma situação muito grave, né? Pais e mães têm o direito de educar, mas a gente tem que tomar cuidado para ver se não é uma situação de cárcere privado. A gente tem que tomar muito cuidado com a saúde das crianças e adolescentes, principalmente com a saúde mental, né, de crianças e adolescentes. A gente sabe que quando a gente é LGBT, muitas vezes, o primeiro espaço que a gente sofre violência acaba sendo as nossas famílias. Não são todas, mas infelizmente isso acontece. Como se trata, imagino, de uma criança ou adolescente, imagino que seja adolescente, né, ou pré-adolescente, eu acho que vale aí ligar, por exemplo, para o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que abarca a questão da proteção às crianças e adolescentes, para ter uma orientação melhor de como agir e acompanhar de perto essa situação. A princípio não parece ok. Aqui em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais, a gente acompanhou uma situação parecida. A adolescente, ela procurou a gente para pedir ajuda numa situação dessa, que ela estava sendo mantida em cárcere privado na casa dela, só que ela pediu que a gente não acionasse as autoridades, tentasse mediar o conflito. É importante lembrar que é nosso dever cuidar da proteção de crianças e adolescentes. Então, a gente foi na tentativa de mediar o conflito, mas já sabendo que se não desse certo, a gente ia ser obrigada a tomar uma outra medida, né? Acompanhamos de perto a situação. Eu lembro que ela pediu para a gente levar uma outra mãe para conversar com a mãe dela, e aí é muito bacana quando as nossas famílias também podem dar esse suporte, né? A mãe da Camila Mendonça foi conosco, foi comigo, nós duas fomos conversar com a mãe e o pai dessa adolescente. Foi uma conversa muito difícil, muito dura. A gente indicou o filme Orações para Bob, porque se tratava de uma mãe católica, a mãe da Camila também é católica, então isso foi muito bacana nesse diálogo, né? Nessa tentativa de desconstrução do preconceito, mas também considerando a religião dessa mãe e desse pai, que no caso era uma coisa que impactava diretamente na situação que essa adolescente estava vivendo. E alguns meses depois deu tudo certo, a namorada da menina agora frequenta a casa dela, enfim, ela está muito bem, mas ela estava muito mal. E uma coisa que a gente tem que considerar, principalmente, é como essa adolescente, como ela tá, né? Porque a nossa saúde mental, ela se ferra muito com essas questões, falando de uma forma muito direta. Não é incomum, inclusive, tentativas de suicídio, enfim. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa sem acompanhar muito de perto. Liga para o Disque 100, liga para o Disque 180 também, que trata a questão da violência doméstica contra mulheres e meninas. Acompanha de perto, busca ajuda. Não deixa essa menina sozinha não, porque é uma situação muito perigosa. A gente tem que tomar conta das nossas crianças, das nossas meninas, adolescentes. E semana que vem responderemos mais questões trazidas pelo Twitter, twitter.com/coletivobio, e também nos comentários no youtube.com/coletivobio. Valeu, Fê! Tchau! Tchauzinho! Agora vamos para as notícias, né? Bora! Paradas LGBT acontecem em todo o mundo, mas em Nova York uma mulher chama atenção desde 1971. Trata-se de uma mulher que carrega sempre o mesmo cartaz. Ele diz: "Eu adoro minhas filhas lésbicas". Francis Golden faz parte da história do orgulho de Nova York. Conta que na primeira vez que levou o cartaz, foi ano que suas filhas saíram do armário. E as pessoas chegavam nela com lágrimas nos olhos, pedindo para telefonar para suas mães ou pais, e até pedindo se ela poderia ser mãe delas também. Bacana. Bom, ela lembra que jovens queriam desesperadamente que seus familiares as aceitassem e apoiassem pelo que são. Com a boa recepção do cartaz, que desde o começo dizia "Adoro minhas filhas lésbicas", ela voltou todos os anos com a mesma mensagem, a qual acrescentou: "Protejam a segurança delas". Desde que participou da marcha, que aconteceu em Washington pelos direitos iguais e liberação de lésbicas e gays bissexuais em 93, é porque achou que o cartaz precisava reivindicar uma ação. E no verso do cartaz se lê: "As diferenças nos enriquecem". É isso aí, muito amor. Arrasando. Um post no Instagram com mais de 100 mil curtidas. Nanda Costa assumiu o namoro com a percussionista Lan. A atriz que viveu morena em Salve Jorge vive uma personagem que vai se descobrir bissexual na novela Segundo o Sol. Carla Aires
militante lésbica que é vereadora em Florianópolis, Santa Catarina. No sistema de rodízio, ela é suplente e substitui o vereador Lino Pérez. Ela propôs um projeto que cria medalha para homenagear pessoas e defensores da causa LGBT. O projeto tramita na Câmara. Bacana. Sim. Pela primeira vez em sua história, o Vaticano usou o termo LGBT para se referir à nossa gente. Por meio de um documento chamado Instrumento Laboris, foi dito que alguns jovens LGBT gostariam de seguir fazendo parte e recebendo maior atenção da igreja, além de se beneficiar de maior aproximação com ela. Documento que antecipa temas de destaque no próximo encontro de bispos diz que muitos jovens católicos não seguem o que é indicado pelos ensinamentos da igreja sobre moralidade sexual. O texto diz que muitos bispos, são da opinião de que questões sobre sexualidade devem ser mais abertamente discutidas e sem preconceitos. E o que é verdade é que a Igreja Católica tem uma das religiões que tem mais fiéis no mundo, e a gente sabe quanto que essa questão religiosa atrapalha, muitos jovens e adolescentes e acabam causando suicídio, saúde mental da pessoa pode ficar prejudicada mesmo por causa da religião. Verdade. Uma notícia estarrecedora foi a do jogador de futebol que confessou o feminicídio de uma transexual em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ele teria cometido o crime após a mulher dizer que colocaria fotos dos dois nas redes sociais. Nas mensagens que trocavam, ele afirmava a amar, mas não queria que o relacionamento se tornasse público. Outra notícia lamentável foi a do vídeo do qual David Brasil aparece beijando o cantor Xande. Nas imagens que estão circulando na internet, eles se beijam por cerca de 3 segundos e o vídeo teria sido vazado pelo Caicai da seleção canarinha e fez com que o cantor tivesse ao menos 3 shows cancelados. Lamentável, Para quem expõe o outro, Pois é. Nossa. Bom, mas um estudo realizado na Austrália observou que pessoas que se dizem LGBTfóbicas seriam menos inteligentes do que aquelas que não se declaram deste modo. E nos Estados Unidos foi realizada uma pesquisa similar e foi concluída a mesma coisa. Ninguém tem dúvida, Pois é. O estudo australiano analisou 11 mil pessoas entre 2012 e 2015. Para as pessoas responsáveis pela pesquisa, o estudo australiano sugere que as habilidades cognitivas têm um papel crítico no preconceito. E vocês lembram da notícia que a Organização Mundial de Saúde retiraria a identidade trans da lista de transtorno mental? Então, pois agora ela foi concretizada. É isso aí. A OMS anunciou que a identidade trans foi retirada da lista de transtornos mentais, mas permanece como uma incongruência de gênero, ainda, como uma condição relativa à saúde sexual. É um assunto ainda que tem muito para ser conversado, para muito ser avançado, Eles tiram, mas aí coloca essa incongruência de gênero. E no próximo JBuild a gente vai conversar um pouco sobre isso, Essa incongruência de gênero, uma condição relativa à saúde sexual. O que danado que é isso, Promotor quer anular casamento de Adriele e Annelise. Elas são casadas há 6 meses e receberam uma intimação da justiça sobre a tentativa de anular a união. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é autorizado em todo o país, mas o promotor Henrique Limoges, de Florianópolis, diz que é inconstitucional. Constitucional. É o que ele está fazendo. O promotor de Santa Catarina vem tentando anular uniões LGBT que são realizadas em Florianópolis. A situação foi denunciada pelo casal e também pelo deputado gay Jean Willis, que afirmou que nos últimos 3 anos cerca de 70 casais foram submetidos pelo promotor ao constrangimento de arcar com processos judiciais para terem seus direitos ao casamento. É uma situação que é gravíssima, beira o absurdo. Esperamos que esse promotor seja punido. Sim. Toda a nossa solidariedade a Adriele e a Annelise e também aos demais casais, que estão passando por essa situação vexatória e degradante. Isso mesmo. Bom, um policial militar e o companheiro são vítimas de ataque homofóbico nas redes sociais. O soldado Wallace Ferreira pertence ao 9º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo e está cedido à Força Nacional de Segurança na capital federal. O casal postou vídeos, cada um na sua conta no Instagram,
sobre o caso e eles pretendem levar o caso à Polícia Civil para a punição do autor da postagem. Isso mesmo, e que seja realmente punido, né? Sim. Porque, poxa, o policial disse que o resultado vai ser muito ruim para quem começou isso e para quem está compartilhando. Também agradeceu o apoio das pessoas que estão ajudando, avisando, enviando prints, enfim. O casal deu recado de que nada na internet fica sem registro, que tudo deixa rastro. Isso. E que seja punido, né? Sim. Kevin Feige, presidente da Marvel, diz ao site The Playlist que irão incluir personagens LGBT nos filmes. A atriz Tessa Thompson, que interpretou a Valkyria em Thor Ragnarok, chegou a afirmar no Twitter que sua personagem era bissexual, como indicado nos quadrinhos. Mas no filme não aparece nada disso. Né? Porque igual, não faz nenhuma referência à bissexualidade no filme. Pra quem assistiu o filme, isso não mostra, e ela aparece também muito pouco também. Vamos aguardar, né, que isso se concretize também nos filmes, porque Sim. só fala, mas a gente não vê nada. E hoje tem mais um Vitrolando com a Kênia Júnior. Segue o vídeo. Olá galerinha, sou Kênia, sou colaboradora do Coletivo Bio, sou bissexual e estamos mais um Vitrolando aqui. E hoje a gente vai falar da MC Chuchu. Aí já deu uma musiquinha dela aqui já. Ela veio de Juiz de Fora, da comunidade São Cândido. E ela estourou com a música que eu cantei no comecinho, que já comecei cantando, né? Um beijo, um beijo, um beijo para as travestis. Um beijo, um beijo, um beijo para as travestis. E as músicas dela, ela combate muito o preconceito. Ela é feminista também, que maravilhosa. Travesti. A gente tinha falado que ia falar mais sobre outras travestis que estavam fazendo sucesso no meio aqui no Brasil, mas até no mundo, né? Teve um clipe que eu achei muito interessante, que é o Desabafo. Nesse clipe começa com 2 homens agredindo ela. E esse clipe mostra a vida dela, que ela foi agredida. E cada dia que passa, uma travesti é agredida, é morta. Então ela foca nesse ponto, porque é muito interessante. E a gente tem que mostrar essa realidade pra gente lutar, pra gente não deixar isso acontecer, porque é muito grave, né? Não precisa me aceitar, apenas te peço pra me respeitar. Hoje em dia é tão natural, hoje em dia tem brilho em todo lugar. Tem essa música que eu falei que é de denúncia, tem o bonde das travestis também, que vocês devem ouvir, né? E assistir também, né? E o bonde não quer mais saber de mimimi. Claro. E tem que ouvir ela mesma, ela tem que ser reconhecida nesse Brasil, no mundo também. Então, é uma música boa para se ouvir, um hit bom. E para dançar também nas baladas, assim, um beijo para as travestis. E que tá na cabeça do povo aí. Mas é isso aí, encerrando mais um Vitrolando. E daqui 15 dias estarei com vocês de novo. Né? E curte, compartilha com as crush, com os namorados, namorada. E é isso aí. Beijão pra vocês. E esse é o seu Jornal de BT. Bacana demais, Kênia. Sempre arrasando, né, no Vitrolando. O Coletivo Bio, o GT Gênero e Diversidade, comemoraram em junho aniversário. E a comemoração aconteceu no evento #VaiTerBolo. Um menino no morro segurando a sua dor. Um menino no asfalto sem saber o que é o amor. As pessoas perdidas se pisando no pé. A tristeza insistindo em dizer quem você é. As crianças brincando e pô, já morreu. As meninas que nem adianta discutir. Porque pra quem não está na minha pele, o meu desabafo é só mimimi. E quantos são os crimes de ódio por causa da cor? Me diz,
Quantos são os crimes de ódio por causa da cor? São milhões de vidas unidas na mesma dor. Vi os homens que marcharam pela moral e bons costumes. Vi os jornais, via TVs, ouvi o rádio. Propaganda suas ideias, vi o cerco fechado, vi o beco sem saída. Quando uns gritaram, viva o amor. Está dedicado a Dandara dos Santos e todas nós, Dandaras, em nossa Via Cruz. O sangue, lágrima na cara, chovendo, tempestando. Um chute, um pedaço de pau, um soco, um palavrão. Uma indiferença que arde e corta mais que gume de faca afiada. Ai, no me lo claves. Espectro sangrento, vômito, ódio matando o traveco, matando o viado, matando a sapatão, matando a puta. O céu se fechando o céu dentro do céu e todas as comportas da ira se fechando, enfim se fechando, enfim o céu. Oi. Sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. A gente agradece a presença, as trocas, foi lindo. E ano que vem tem mais. E esse foi mais um J Building, O seu jornal LGBT. Um beijo. Um beijo, um beijo pras travestis. Um beijo, um beijo, um beijo pras travestis.